Meu dia com Deus, 21 de fevereiro. Meditação no devocional Café com Deus Pai. A mensagem de hoje é sobre você é um vencedor. Vamos aqui para a leitura. Você é um vencedor. Eu lhes disse essas coisas para que em vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Em certos momentos, as circunstâncias sinalizam negativamente o cenário da vida. Parece desanimador e somos confrontados com a sensação de que perdemos o controle. Nessas situações, nossos projetos parecem desmoronar diante de nós. A realidade é inegável e admitir que enfrentamos desafios é essencial, mas quem prometeu uma jornada fácil certamente não disse a verdade. Jesus Cristo, em suas palavras, antecipou que no mundo enfrentaríamos aflições. O fato é que a vida frequentemente escapa do nosso planejamento. Gosto de comparar nossa vida com as mudanças do clima, que alterna entre dias ensolarados, chuvosos e nublados. No entanto, cada dia é um presente de Deus. Mesmo quando não vemos o sol, ele está lá. E da mesma forma, em meio às lutas, com a graça de Deus, permanecemos de pé. Diante desses desafios, é crucial aprender a agir nos dias difíceis. Jesus não apenas alertou sobre as aflições, mas proclamou que havia vencido o mundo. Ou seja, mesmo em meio às lutas, é necessário saber que nossa vitória já foi garantida. Em Cristo, somos protagonistas da nossa própria história e não podemos nos deixar paralisar pelos dias maus. Algumas pessoas, ao enfrentar dificuldades, simplesmente travam, enquanto outras transformam as dificuldades em trampolins que as levam a novos níveis. Qual tem sido sua abordagem diante das adversidades? Reconheça o fruto, reconheça o fato de Jesus já ter garantido a vitória através do que ele realizou na cruz do Calvário por mim e por você. E então você terá assim a força necessária para vencer cada luta que enfrentar, porque em Jesus a vitória já está garantida. Aqui na lateral do livro, a mensagem de hoje é: com Jesus, as circunstâncias nunca serão maiores que as vitórias. Vou ler novamente. Com Jesus, as circunstâncias nunca serão maiores que as vitórias. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 16 e a palavra-chave de hoje é vitórias. Um texto que foi deixado por Paulo na carta que ele escreveu para os Romanos, no capítulo 8, complementa a mensagem de hoje. Então, nós vimos ali que a mensagem de hoje é que nós somos vencedores.
independente das dificuldades e das aflições que existem nessa vida. E Paulo, quando ele escreveu a carta para os Romanos, aqui no capítulo 8, vamos ler aqui o versículo 18. Paulo escreveu assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque, o versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, esse versículo aqui no 18, Paulo fala: Eu tenho para mim como algo certo que todas as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Ele está dizendo que quando nós passamos por tribulações aqui nessa vida, avante, existem vitórias que Deus reservou para os que confiam nele. Aqui, especificamente no capítulo 8, ele está falando a respeito da vitória final, que corresponde ao final dessa vida. Ele está dizendo que quando nós partirmos dessa vida, existe a garantia e a certeza da vitória sobre a morte, a ressurreição juntamente com Cristo e a vida eterna com Ele. Por isso que no versículo 19 ele fala: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ele está dizendo que a criatura, todos aqueles que estão nessa vida, ficam com uma expectativa ardente, uma expectativa que pede que os filhos de Deus falem a respeito de Deus. Muitas pessoas estão em aflição e esperando que eu e você falemos a respeito de Jesus para que elas possam receber o Espírito Santo e possam vencer as aflições dessa vida. Nesse mesmo capítulo 8, no versículo 28, Paulo fala: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ele está dizendo: nós sabemos que todas as coisas, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas, todas elas juntas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Existe uma frase que diz: mar calmo não faz marinheiro bom, porque o mar calmo impede que o marinheiro saiba como enfrentar os desafios do mar. Mas quando o mar está tenebroso, é que o marinheiro é bem treinado para saber como enfrentar todos os desafios que acontecem ali. Existe uma outra frase que diz: tempos difíceis formam pessoas fortes. Tempos fáceis formam pessoas fracas. Então, Deus muitas vezes permite que as aflições venham sobre nós. Por isso, Paulo, repetindo o versículo 28, disse: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E aí no versículo 31 até o versículo 39, aqui do mesmo capítulo de Romanos, ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Ou seja, que diremos diante disso?
diante do fato de que existem aflições nessa vida e de que existem batalhas que precisam ser enfrentadas, que existem desafios que precisam ser vencidos, que existe isso. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se nós temos Deus, quem e que situações poderão nos vencer? Versículo 32: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, aqui no caso é Deus, né? Aquele que nem mesmo a Jesus poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se Deus entregou Jesus para assumir a forma humana, assumir a forma de carne, e nessa forma morrer por nós, até uma morte maldita, porque quem morria na cruz na época de Jesus era maldito, como também não dará para nós a salvação, a proteção, o cuidado e as respostas no meio das aflições? Como ele não nos dará todas as coisas? 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se alguém está sendo acusado, quem pode apontar o dedo e dizer que você é culpado de alguma coisa? É Deus quem os justifica. Talvez você fez alguma coisa no passado e você está sendo afligido porque alguém fica o tempo todo apontando o dedo para lhe acusar. Mas Jesus perdoa você daquilo que você fez. Se você se arrependeu e você pediu perdão a Deus, Ele é que te justifica. Versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então ele está dizendo que Cristo é que justifica a todos nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Independente da aflição que você esteja passando nesse tempo, seja tribulação, seja angústia, talvez perseguição de alguma pessoa no seu local de trabalho ou de alguma situação, alguma dificuldade econômica ou financeira que está gerando uma situação de fome ou de nudez, ou perigo ou espada, o que pode te separar a pessoa de Cristo? 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Paulo está dizendo assim, como está escrito, nós temos desafios todos os dias. Assim como uma ovelha que vai para o matadouro, nós também passamos por situações, o matadouro aqui fala a respeito de desafios terríveis. Nós também somos levados para desafios terríveis. Nós não sabemos o que cada dia reserva para nós. E Mateus capítulo 6, versículo 34, nos revela que existe o dia mau, porque Jesus disse, basta para cada dia o seu próprio mal. Então, existem os dias bons e existem os dias maus. Mas ele fala que o dia mau deve ficar com o mal do seu dia. Você não deve carregar o mal de um dia para o outro. Versículo 37. Mas em todas estas coisas, ou seja, no meio de tudo isso, somos mais do que vencedores. E esse é o versículo de destaque nesse texto, porque a mensagem é que você é um vencedor,
Mas em todas estas coisas, em todas as angústias, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus nos amou. Por meio de Jesus, nós somos vencedores. O versículo de hoje foi que no mundo vocês vão ter aflições, angústias, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, por aquele que nos amou, Jesus, nós somos mais do que vencedores. 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Então, Paulo fala que não há nada que possa nos derrotar. Não há nada, nem mesmo a morte pode lhe vencer. Quando você está em Cristo, se a morte lhe sobrevier, você sabe que ressuscitará e estará com Ele eternamente. Mas Deus tem muito mais. Enquanto não vem a morte, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse isso no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim de toda a história. Então lembre-se que no meio dessa vida, em todas as aflições, Deus dá a resposta da vitória para você. Um outro texto que fala sobre como Jesus ajudou os seus discípulos está aqui no Evangelho de Mateus, também no capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Vamos ler aqui os versículos 23 em diante. Veja aqui o versículo 23. E entrando ele, no caso Jesus, né? E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Versículo 26. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, esse texto aqui fala que Jesus está no nosso barco. Mesmo quando se levantam grandes ondas que se abatem sobre o nosso barco, querendo nos fazer temer, ele está dormindo porque ele tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Basta chamarmos a ele em oração e colocarmos o fato, dizendo para ele quais são as grandes ondas que estão batendo no seu barco, que ele logo se levantará e dará a resposta a você. E fica aqui o versículo 26. Jesus pergunta para mim, pergunta para você: Por que temeis, homens de pequena fé? Por que temer a situação, seja qual for, que você está passando? Você tem a Jesus, que venceu as aflições do mundo e que está ao seu lado, pronto para dar a resposta para aquilo que você está enfrentando. Então fique com esses textos de Romanos capítulo 8 e Mateus capítulo 8, porque
Versículo 26 aqui o destaque. Por que vocês temem, homens de pequena fé? Ele levantou, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E Deus tem essa grande bonança no meio dessa tempestade que você possa estar enfrentando. Versículo 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essas maravilhas estão reservadas para mim e para você também. Poderemos dizer, que maravilha que o Senhor está conosco. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre. Amém.